Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. Para a gente começar, como essa é uma aula introdutória, eu quis trazer para vocês o que é mais essencial, o que vai fazer com que você de forma prática consiga transformar a sua vida com essas pequenas dicas, é claro, se você colocar em prática. Isso é muito importante. Então, eu já até escrevi aqui na lousa para vocês, principalmente porque minha letra é feia, então acreditem em mim. Aqui no backstage eu fiquei uns 20 minutos para escrever isso daqui para vocês conseguirem entender. Mas enfim, vamos lá. O primeiro ponto que eu coloquei ali para vocês é: por que o inglês é importante? Porque muitos de nós, às vezes, não têm consciência da importância do inglês. E eu posso dizer para vocês, eu já fui essa pessoa. Eu, quando comecei a estudar inglês, eu não fazia ideia do que o inglês poderia transformar a minha vida. Com relação à carreira, com relação a pessoas que eu conheci, com relação à conexão e também com relação a eu estar aqui na frente de vocês. Porque eu era um garoto muito introvertido. O inglês fez com que eu me abrisse para o mundo e estivesse aqui gravando essa aula para transformar a sua vida, causar a transformação que também aconteceu comigo. Então, vamos começar por uma coisa que todos nós no nosso dia a dia temos como um valor, a gente está sempre correndo atrás disso, que é o quê? O dinheiro. Todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer uma promoção na empresa em que está ou quer ter uma ascensão profissional, quer mudar de país para ter uma experiência internacional, e o inglês é 100% responsável por essa transformação. Vamos pensar aqui comigo. O Brasil é um país que tem mais de 200 milhões de pessoas, e acredite, menos de 1% da população é fluente em inglês. Tem estatísticas que dizem que aproximadamente 5% da população brasileira fala inglês em algum nível de fluência, ou seja, pode ser básico, pode ser intermediário, mas apenas 1% realmente é fluente em inglês. Ou seja, você que está me assistindo agora e não sabe falar inglês, o que você está fazendo? Você está deixando o dinheiro em cima da mesa. E você está fazendo isso para outra pessoa ir lá e pegar. Ou seja, a barreira de entrada no mercado de quem fala inglês é muito baixa. E por que ela é baixa? Porque a maior parte das pessoas não estão conscientes disso. Ou se estão conscientes de que o inglês é uma necessidade, essas pessoas não correm atrás, elas não vão em sentido a aprender o idioma. E isso acaba atrasando você e fazendo com que você perca diversas possibilidades de emprego. Acredite em mim, sou professor de inglês há aproximadamente 8 anos e eu já vi muitas pessoas falarem que perderam muitas oportunidades por conta do inglês. Então, além de professor de inglês, eu acabo sendo um psicólogo num divã. E você que está me assistindo agora, eu quero que você não sente nesse divã. Ok? Então, se você seguir os próximos passos, com certeza você vai conseguir dar o start no seu aprendizado do inglês. Então, vamos agora para a nossa segunda dica, que também está escrito aqui. E, aliás, eu espero que você que esteja aqui me assistindo agora, que você anote tudo que está aqui, inclusive o que eu estou falando também, tudo bem? Então, vamos lá. Como colocar o inglês no dia a dia? Porque essa é uma pergunta muito difícil a ser respondida. Muitos de vocês falam assim: professor, eu trabalho, eu estudo, eu tenho mais de um trabalho, eu tenho filho. E eu entendo que a nossa rotina aqui no Brasil, ela é muito conturbada. Você sempre tem que ficar fazendo concessões para conseguir encaixar alguma coisa na sua rotina. Então, o que eu digo para você? Estude no mínimo 15 minutos por dia. O ideal é meia hora, mas eu teimo em dizer que todo mundo tem 15 minutos por dia. E antes que você diga que eu não entendo a sua realidade ou eu não sei quem você é, eu já tive 3 empregos e eu tinha 15 minutos. Aliás, 3 empregos juntamente com a faculdade. Aqui, eu não quero fazer uma competição de quem sofre mais, eu ou vocês, mas eu quero dizer para vocês que vocês têm que derrubar essa objeção do tempo, porque o tempo você consegue arrumar para estudar inglês, até porque tempo é uma questão de prioridade. Se você não está priorizando o inglês, me diga, o que mais você está priorizando na sua vida? Então, é um momento até de reflexão para você. Então, seguindo aqui, estude de 15 minutos a meia hora por dia. E você tem que manter constância, você tem que colocar isso na sua rotina. Porque é o seguinte, se você vai na academia uma vez por semana, você não causa transformação nenhuma. Vamos supor agora que você chegue para o seu chefe na empresa que você trabalha e fale assim: olha, eu vou conseguir trabalhar somente 2 vezes por semana, porque o resto eu vou estar fazendo outras coisas. O seu trabalho vai fazer um resultado bom bastante para o seu chefe querer manter você na empresa? Também acredito que não, né? Então, aqui nós já temos uma outra constatação. É a disciplina e a constância que faz com que você chegue a algum lugar. Tudo o que você faz na sua vida é com disciplina e constância, inclusive para você procrastinar o estudo do inglês. Você provavelmente é muito bom, é muito boa em o quê? Fazer outras coisas, talvez rolar a página do Instagram, talvez conversar com uma amiga ali à noite para descontrair, fazer uma chamada com o seu namorado, com a sua namorada. Então você é muito disciplinado, você é muito disciplinada em procrastinar e deixar o inglês para outro dia, para outra hora. Então percebeu como para tudo na vida, inclusive para o mal, nós precisamos ter disciplina? Então isso é uma coisa muito importante.
o que eu peço para vocês? Vocês têm que estabelecer um horário para estudar por dia. Não precisa ser o mesmo horário todo dia, porque eu entendo que algumas pessoas têm uma jornada de trabalho que não é fixa, né? Vocês trabalham em horários diferentes, então isso pode acontecer. Mas, por exemplo, ó, segunda-feira eu estudo 9 horas da manhã. Na terça eu estudo 7 horas da noite. Então, toda segunda é às 9 horas da manhã, toda terça é às 7 horas da noite. Porque você tem que cumprir a sua rotina. A partir do momento que o seu estudo não tem uma hora para começar e não tem uma hora para terminar, você vai postergando. Ah, agora não deu certo, eu vou tentar depois do almoço. Ah, mas meu chefe me pediu alguma coisa, eu vou tentar. Entendeu? E aí você acaba não fazendo com que as coisas andem. Então, o ideal é o quê? Você já sabe uma coisa muito importante. O inglês é importante. Eu te mostrei isso. Aliás, tem pesquisas que dizem que pessoas que falam inglês ganham até 83% a mais do que quem não fala inglês. Então, legal, eu já fiz com que você tivesse consciência da importância do inglês. Agora é o seguinte, eu tô falando aqui para você como que você consegue manter a constância no estudo, que é também usando o quê? A sua disciplina, ok? Você tem que ser disciplinado e estabelecer um horário para estudar todos os dias. Maravilha, eu acho que nesse ponto aqui, então, a gente está certíssimo, combinadíssimo, certo? Então vamos aqui para o nosso terceiro ponto, que aliás já foi muito falado no segundo, disciplina e constância. E é o seguinte, o que ajuda você a ter disciplina? O que, como e onde? Porque normalmente a gente não faz coisas quando elas são muito difíceis, né? Ah não, nossa, vai ser muito difícil. Ah, eu vou ter que fazer todo esse esforço. Então é o seguinte, quando você muda o seu ambiente, você torna as coisas mais fáceis para você. Então, por exemplo, se eu quero estudar inglês, eu vou deixar o meu caderno perto de mim, certo? Eu vou deixar sempre alguma coisa que vai me lembrar do inglês. O que eu faria se eu fosse vocês? Compraria post-it, começaria a colocar em todos os objetos que você tem no seu quarto, que você tem na sua casa, com o nome daquele objeto. Você está lembrando a si mesmo daqueles vocabulários em inglês, está aprendendo, está reforçando e também aquilo ali é um ponto de aviso para você. Poxa, olha, eu ainda não estudei inglês, mas olha só esse post-it aqui me lembrando o que? Você olha no mirror, né, que é o seu espelho, e você fala, caraca, você olha para você mesmo e fala assim, hoje eu não estudei. Caraca, eu preciso estudar. Então, já vai ligando um senso de alerta em você, ok? E é o seguinte, aí nós vamos também misturar agora, porque vocês perceberam que está tudo linkado, né? Uma coisa na outra. Uma coisa sempre leva a outra. Use o inglês que você já sabe. Então a gente vai fazer o quê? Pegar a disciplina e a constância e usar o inglês que você já sabe. O inglês que você colocou no seu dia a dia. Então é o seguinte, o que vai ajudar muito você nisso é use 2 cores de caneta. Tá? Caneta azul para as palavras que você já sabe em inglês. Você sabe escrever e você sabe pronunciar. A caneta vermelha para palavras que você não sabe escrever, você teve que pesquisar, e palavras que você também não sabe pronunciar e você também teve que pesquisar, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai ter esse estudo com constância. O que você vai perceber depois de 2, talvez 3 semanas? Que aquelas palavras que você colocou em vermelho, de tanta constância que você teve no seu estudo, você está colocando em azul. Por quê? Porque você já sabe aquelas palavras agora. Você já sabe as frases que você formou com ela. Então, o que vai acontecer? Você vai conseguir ver a sua evolução. Porque tem muito aluno que acaba desistindo do estudo do inglês. E por quê? Ah, professor, mas eu não consegui ver minha evolução. Ah, mas eu não estava aprendendo nada. Mas você sabe como ver sua evolução? Se você coloca de caneta vermelha todas as palavras que você não sabe e você vai estudando 2, 3, 4 semanas, na 5ª semana você pega o seu caderno de novo, você com certeza vai perceber que muitas palavras que você colocou em vermelho lá no começo você já sabe de cor, você já sabe pronunciar, você já sabe falar. Isso é uma coisa muito boa. Olha só como esses pequenos passos vão encorajando você a continuar na sua jornada do inglês. E uma outra coisa muito importante é sempre esteja perto de pessoas que estão no mesmo objetivo que você. Provavelmente você já teve algum amigo, alguma amiga, ou talvez você seja esse amigo ou amiga que tentou passar num concurso público ou até que conseguiu. Essa pessoa fazia o cursinho, aí estudava com vídeos no YouTube depois disso, comprava apostila, comprava livro, final de semana de vez em quando estava na casa de alguém do cursinho. Ou seja, essas pessoas sempre estão andando em bando, elas estão andando juntas. Então, você tem que andar com pessoas que estejam com o mesmo objetivo que você está. Isso vai facilitar muito a sua jornada. Às vezes você está com alguma dificuldade que algum colega seu não tem, e isso já vai facilitar muito a sua trajetória. Agora, o inglês que você já sabe. A gente usa muitas palavras em inglês aqui e eu vou falar algumas delas e eu não vou nem escrever aqui porque eu tenho certeza que vocês já conhecem essas palavras. Então é o seguinte, anotem agora isso que é muito importante porque é uma dica muito boa para você que quer melhorar a sua pronúncia e melhorar dentro das coisas que você já sabe. Primeiro, nós brasileiros, nós temos um grande costume de prolongar o som das palavras, né? Então a gente fala ali com a vogal bem longa. É diferente, por exemplo, você que é
do Nordeste, ok? Eu não sei se todos os sotaques brasileiros têm essa característica ou se todos os sotaques do Nordeste têm essa característica, mas eu trabalhei no aeroporto de Guarulhos, aeroporto internacional, por 7 anos. E o que eu percebi no Nordeste? Enquanto eu falo refrigerante, eles falam refrigerante. O T fica bem sequinho, bem curtinho. Então é isso que você precisa fazer em inglês também. Pega essa dica. A maior parte das palavras em inglês ou vão terminar com consoante, ou quando terminar com a vogal, não vai ser um som muito longo. Agora, vamos colocar isso em palavra para ficar um pouco mais fácil? É o seguinte, você vai ali no McDonald's e você vai comer um Big Mac. Olha só como a gente fala, Big Mac, certo? Esse é o problema. Por quê? A pronúncia correta é Big Mac. Big, e não big. Então a gente prolonga muito o som das palavras, ok? E às vezes até pronuncia algumas letras que não faz sentido. Vou pegar uma outra palavra que a gente sabe. Casa. Como é que eu falo casa em inglês? House. A gente fala house. Olha só como a gente prolonga o som house. E a pronúncia correta é house. Pega um lugar que a gente adora ir para comprar roupa mais barata. Isso te lembrou algum lugar? Roupa de marca que você compra às vezes pela metade do preço? Será que eu estou me referindo ao outlet? Ou para alguns nativos que também pronunciam o som do T, outlet. Não outlet. Percebeu como a gente prolonga muito o som das palavras? Então, essa é a minha primeira dica para você. Cuidado ao prolongar muito o som das palavras na hora de você pronunciar as palavras em inglês. E eu vou trazer um último exemplo que esse é certeza absoluta que se você, por um acaso, não sabia algum dos exemplos anteriores, esse daqui você sabe de cor. Você vai ali no bosque perto da cidade onde você mora e tem um carrinho com um senhor muito simpático fazendo algum lanche específico e esse lanche aqui nós damos o nome de dogão, mas nós também falamos o cachorro quente, que é conhecido como hot dog. Outra palavra que a gente prolonga muito o som dela, né? Hot dog. Mas a pronúncia correta é hot dog. Certo? Então, olha só como dentro das palavras que você já sabia, ok? O que eu fiz? Eu trouxe para vocês uma nova perspectiva a partir dessas palavras. Mas, Giovanni, você me trouxe palavras soltas. E agora, como que eu faço para juntar isso em frases? Olha, a sua pergunta, ela foi muito relevante, por quê? Não adianta nós memorizarmos várias palavras, porque ninguém se comunica falando uma única palavra. A gente se comunica falando frases contextualizadas, certo? Então é o seguinte, você tem duas formas de conseguir tranquilamente aprender isso. A primeira é você me seguindo no Instagram. Eu acho que o meu Instagram vai aparecer aqui em algum lugar, mas para você saber também é Teacher Giovanni Xavier. Lá eu dou várias dicas com relação a inglês, ajudo vocês a formar frases e também tem o meu canal do YouTube que também é Teacher Giovanni Xavier, onde tem várias aulas gratuitas para que você possa melhorar o seu aprendizado. Beleza? Essa é uma parte da dica que eu tinha que trazer aqui para vocês. A outra é o seguinte, hoje em dia nós temos a inteligência artificial. Eu não sei se algum de vocês já usou o ChatGPT ou sabe o que é o ChatGPT, mas é o seguinte, se você nunca ouviu, vai lá no Google e escreve ChatGPT. Você vai fazer uma conta como você faz em qualquer rede social, qualquer coisa desse tipo, certo? E é o seguinte, o ChatGPT é uma inteligência artificial onde você pergunta alguma coisa e ele responde. Ah, Giovanni, mas o Google já faz isso. Sim, só que a inteligência artificial, ela faz isso de uma forma muito mais específica e direta. Vamos supor, por exemplo, você chega lá na inteligência artificial e você fala assim, ah, legal, eu quero que você faça frases para mim com uma palavra específica. Vamos pegar outra palavra que nós falamos errado, que é a palavra love. Amor, nós falamos love, né? Desde aquela música lá, Amor, I Love You, eu acho que ninguém pronunciou correto e eu não culpo você por isso, tá? Então, a pronúncia correta é love. E você fala assim, eu não sei fazer frases com a palavra love. Ótimo. Você vai lá no ChatGPT e você vai colocar assim, ó, Chat, bom dia. Por favor, sejam educados. Depois vocês vão dizer assim, você poderia, por gentileza, fazer 4 frases com a palavra love? E ele vai trazer as frases. E aí você vai falar assim, caramba, mas eu ainda não consegui entender. Chat, você pode, por favor, fazer 4 frases em inglês com a palavra love e colocar a tradução? Pronto, você terá 4 frases instantaneamente e já com a tradução embaixo. Então isso é algo que ajuda muito você a conseguir sempre alavancar o seu inglês. E é o seguinte, estudar sozinho, sem alguém para te guiar, sem alguém para te tutorar, é difícil. Então eu peço a você que tenha a mim como seu tutor. Então não se esqueça dessa aula, espero que ela tenha sido muito produtiva para você, mas é o seguinte, você vai usar tudo isso que eu usei aqui, ok?
anote tudo isso. Pegue passo a passo, coloque na sua rotina, no seu dia a dia, use inteligência artificial para fazer as frases e eu serei o seu último professor de inglês. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, bem, eu acredito que eu não me apresentei no começo, mas aqui está. Meu nome é Giovanni Xavier, eu sou professor de inglês há 8 anos e se você quiser saber um pouquinho mais sobre inglês, acredite, aqui eu entreguei para vocês a pontinha do iceberg. Só tem ali, ó, o cantinho da unha. Se você quer saber um pouco mais de como funciona o inglês e como você pode aprender de uma forma muito mais rápida do que diversos outros métodos não ensinam, então já me segue no Instagram, Teacher Giovanni Xavier.